achar Product Market Fit é difícil. E você levantar muito dinheiro, se comprometer a gastar esse dinheiro em alguma coisa que você não sabe ainda que tem fit, é arriscado. O brasileiro é muito que a gente é bom de receber as pessoas, mas na prática a gente é bem mais ou menos. Quando vinha um chinês pra cá, a gente não fazia questão de levar o cara pra jantar e almoçar. Segunda vez que eu fui pra China, sempre alguém ia me levar pra almoçar ou jantar todos os dias. Vai ter um negócio de fintech em educação conseguindo revolucionar o mercado do boleto parcelado, Pix parcelado, processamento de pagamentos no mercado digital. Ele saiu do emprego já levantando $5 milhões com vocês, Lucas, fundador da Lia. Lucão, você... Cara, dá um briefing rápido aí do teu currículo, porque eu acho ele muito bom. Vai, tem que contar aí. Não, pô, eu sou engenheiro, né? Me formei na Poli, saí da Poli e fui trabalhar em consultoria, trabalhei na McKinsey por 2 anos. Depois disso, fui trabalhar em tech, né? Peguei o Groupon, na época que ainda existia Groupon, né? Peguei 3 meses de crescimento, 2 anos de turnaround, né? Trabalhei... Com o Ben ainda não? Ele tava saindo, na verdade, né? Eu peguei... O Lucas Lima tava lá também. Lucas Lima não, Lucas Vargas. Lucas Vargas, é. Cara, o time de lá era muito bom, assim. O time do Groupon é a prova de que negócio ruim ganha de time bom, assim. Não tem o que fazer. Tinha o Lucas Vargas, tava lá. Renata Lawrence, que acho que é VP de produto hoje da Detec, se eu não me engano. Lucas Vargas foi do Viva Real, agora da Nomad. O Roger, que é um dos fundadores da Kavak. O pessoal que fundou a Corner Shop era de lá. Assim, você pegar a lista de gente boa que fez coisa legal depois é enorme. O fundador da Lia, tá ligado? Mais estourado aí. Incrível. E aí depois... não tinha o que fazer, cara. O negócio era muito difícil mesmo. Tu foi fazer o MBA antes do Groupon ou depois? Depois, eu fiquei trabalhando primeiro no Brasil, depois fui pro Chile, né, junto com o CEO da América Latina, trabalhando com ele. Depois eu fui para os Estados Unidos fazer meu MBA em Colômbia. Fiquei mais 1 ano trabalhando lá, voltei pro Brasil para 99, né, cuidar da expansão, depois produto, growth, marketplace, pegando um pouco dessa transição que veio depois da venda para a Didi. Inclusive, ó, o João da Cove reportou para você. O João era meu par naquela época. Era teu par? Parceiraço, gostava demais de trabalhar com ele. Quem mais aí que talvez já veio aqui que era dessa safra da 99? Eu não sei, vocês, o pessoal da Swap, o Doug veio aqui já? Não veio, tinha que vir, inclusive. Doug tem que vir, muito bom. O Ademar da Cove. O Ademar da Cove também. Também muito bom. O que era da GFC? O Pena, pronto. Pena, era do meu time, virou meu investidor aqui, parceiraço também. O Anderson e o Simon que estão na Musa hoje. Muita gente boa, cara. Lá o time era muito, muito legal. Pô, safra boa, né, cara? E aí depois? E aí, mais recentemente, eu tava na Loft, junto com o Florian, né? Cuidando da parte de produtos financeiros, né? O Florian também investidor da Lia, através da Canary. E aí, Quinto andar também, não? Quinto andar eu fiquei 1 ano lá, um pouco menos de 1 ano, na verdade, depois que eu saí da 99 e antes de ir pra Loft. Até esqueceu. Que eu tava dando uma encurtada aqui, né? Mas fui pra lá para começar a parte de compra e venda, né? Na época eu só fazia locação, eu fui tocar um pouco dessa parte do projeto de compra e venda, e aí agora a Lia, né? Saí da Loft, já com tudo, né? Sabendo o que a gente queria fazer. Eu e meu sócio, o Pedro, né? Abraço para você, Pedro. O Pedro era CEO da Arco Educação, e a nossa ideia era fazer um negócio em educação. A gente começou o primeiro ano com foco em educação básica, né? A ideia era conseguir fazer com que mais pessoas tivessem acesso à educação. E a gente começou trabalhando com educação básica, a gente também tinha alguns clientes do mercado digital, a gente viu que a educação básica tem alguns desafios, pegando o ciclo anual, é muito difícil, cara, de você iterar o produto em algo que o ciclo é tão longo, né? Na educação básica era um negócio para você conseguir meio que parcelar o ensino médio numa escola particular, era isso? Não? Era isso, essa era a ideia. Parecia muito boa, né? Mas não funcionou. Mas do outro lado, na parte digital, que a gente estava testando algumas coisas, a gente viu um caminho diferente. E aí a gente mudou a Lia para lá e desde então tem sido uma jornada muito legal. Quantos anos de jornada na Lia já? 4 anos já? 4 anos, agora no final do ano. Vai dar 4 anos. 1 ano nessa primeira perna e depois 3 anos com o nosso produto atual. Foi onde você ficou mais tempo, não? Até hoje? Eu acho que foi onde eu fiquei mais tempo. Tu era meio pipoquinha, né? Ficava pulando de um galinho para outro. Cara, eu consigo explicar todas, mas sim.
Cara, no fim das contas, assim, eu julgo os pipoquinha, não quero eles na minha empresa, tá ligado? Mas, pô, muito empreendedor era exatamente isso, porque não se achava em nenhum lugar, porque no fim queria mesmo era empreender, tá ligado? Exato, cara, em consultoria, pra mim, eu lembro muito claramente que a primeira vez que eu fiz um projeto para uma empresa que o pessoal era muito fraco, a empresa faturava 700 milhões de reais por ano, assim. O cara tirou a empresa do zero, ganhava um dinheiro doido. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, assim, eu acho que eu consigo fazer, eu acho que eu sou melhor do que eles, eu deveria conseguir fazer isso também. Qual que era o ramo da empresa? Em vez de estar fazendo e prestando serviço de consultoria para eles, né? Você ficou assim, tipo, pô, mano, eu acho que eu poderia ser o dono dessa empresa, tá ligado? Cara, esse foi a primeira vez que me deu vontade de verdade, assim. Qual que era o ramo da empresa? Não sei se não Era pode varejo, falar, né? Tem essas coisas aí tem essas coisas aqui, no compete aqui, que não pode falar, né? Mas era um negócio de varejo, tipo assim, tradicional, assim. varejo tradicional. Coisas que a gente compra no dia a dia, talvez a gente veste, assim, ó. Não são coisas que a gente veste. Não são Vai tentando que uma hora a Bom, gente chega. entendi. Então talvez são coisas que a gente digita. Não são coisas que a gente digita. Então talvez, pô, coisas que a gente senta, tá ligado? Se continuar testando, uma hora a gente vai chegar lá. Tá bom, mas é nessa linha aí, ok. Mas, pô, e aí, cara, Bem, vamos pegar um pouquinho do começo aqui da história, né, cara? Cara, uma coisa muito aleatória sobre o Lucão, a gente se conheceu pelo Vitor, fundador da Wildlife, porque eles eram da mesma turma do colégio, eles nasceram no mesmo dia, no mesmo hospital, tá ligado? A gente fez faculdade junto. Morou junto. E antes de ir pro MBA, eu fiquei 3 meses trabalhando com ele para ajudar a estruturar umas coisas lá na Wildlife. Trabalhou na Wildlife também, pra completar o Mas pacote. só um pouquinho, eu fui lá só para ajudar. Só pra botar no currículo, trabalhar, vai. só para botar no LinkedIn ali. Tá maluco. Mas time muito bom também lá, assim. Além de ter muita gente que eu gosto, assim, muitos amigos pessoais são de lá. O time é incrível, né? Não, tá demais, né, cara? Mas, pô, dessa época que você tava, imagina que não tem tanta gente lá ainda, ou tem? Cara, até que tem. Tem bastante ainda. Tem Garibe, o Feld, o Felipe Cavalcante, tem bastante gente. Turma boa, né, cara? Pô, conseguiram manter bem ali também, cultura muito legal e tal. A gente trabalhava no prédio deles lá, era muito massa. Nosso primeiro patrocinador é a nossa querida Bart, que você consegue finalmente resolver os teus problemas financeiros, cara, no sentido de que eles fazem processamento de pagamento, né? Eles recebem cartão de crédito, Pix, com muito mais facilidade do que qualquer outro e faz uma solução completamente customizada pra você. Então, se você é um cara que tá começando, tá, pô, meio falido, o produto deles não é pra você. Eles trabalham com a galera que já tem aí 3 milhões de receita ou mais na parte de processar pagamentos. Só que se você já levantou um investimento e você quer deixar o dinheiro em segurança rendendo lá, que é exatamente o que eu faço hoje, você pode fazer isso com a Bart. Então, mas, bom, vamos dos primórdios aí, cara. Você estudou no Band a vida inteira ou não? Cara, eu morei em São Paulo até os 10 anos, depois eu mudei pra Limeira, e depois eu voltei pra São Paulo. Limeira? Não sabia disso. Adoro Limeira, cidade excelente. Eu dei palestra lá outro dia. Sério? Cara. Foi falar com quem ali? Não, foi o dia mais desperdiçado da minha vida, né? Fui até Limeira, dei uma palestra e, pô, perdi um dia de trabalho, assim. Péssima decisão, mas foi até Mas Limeira. você foi, né? Lá no Unicamp, Limeira e tal, porra. Foi... Não, cara, eu estudava no Acadêmico Limeirense lá. Por que você foi pra lá, cara? Meu pai foi transferido, né? Na verdade, ele mudou de emprego, foi pra lá, ele foi tocar a parte financeira de uma empresa de autopeças. E aí a gente acabou indo pra lá. E aí, quando eu voltei pra São Paulo, eu fui pro Bandeirantes. Aí eu tava na 7ª série. O que seu pai e mãe trampavam? Minha mãe, desde que eu tinha uns 10 anos, ela já não trabalhava mais, né? Só cuidava da gente. Meu pai, ele era executivo, né? De empresa, na área de finanças, e depois virou CEO. Muito focado no ramo de autopeças, e aí, mais no final da carreira, ele foi trabalhar com energia também. E aí que o Gonzo, ele trabalhava com ele lá. É nada. O Gonzo trabalhava com o teu pai, cara? Pedro Mantovani. Salve pro Pedro Mantovani. O Gonzo tá aposentado aí, vendeu a empresa de energia dele. Então, esse aí tá vivendo a vida boa, né? Eu devia ter trazido ele pra te entrevistar aqui comigo, cara. Ia ser uma resenha boa, né? E aí o teu pai aposentou já? Não, tá trampando ainda? Cara, ele trabalha ainda como conselheiro de empresa. Então, ele gosta muito, né? Sempre trabalhou desde os 6 anos de idade, assim, né? E gosta muito de trabalhar, assim. Ele não se vê não trabalhando. Agora com uma carga mais tranquila para poder ficar com os netos e tudo mais, mas trabalha todos os dias ainda. E quem que era você na escola? Eu já ouvi relatos que tu era o mais gigachad da galera, né? O pegadorzão e tal. Já ouvi dizer. Não, cara, namorei bastante tempo na escola. Então não deu tempo. Mas eu conheci a minha esposa, a Isadora, eu conheci ainda, a gente tava no Porto Seguro, né? A gente foi pra Porto Seguro, na viagem de Porto Seguro. A gente começou a namorar e a gente ficou namorando desde então. E aí depois, mas, cara, na escola... Tu era da sala 1, não? Eu sempre fui da sala 2, e aí no último ano eu fui pra sala 3, né, do Bandeirantes.
Fora o Vitor, né, que era meu melhor amigo, que era da sala 1, primeiro aluno da sala 1, todos meus outros amigos estavam na sala 3, né? Então, para mim foi excelente. O último ano eu estava com todos os meus amigos, só que a estatística joga contra, né? No Bandeirantes naquela época, a sala 1, 100%, os 40 alunos, 48 alunos passavam na USP, da sala 2 passava metade, e da sala 3 passaram 4 só. Mas eu fui um deles, né? Mas era... Cara, eu gostava bastante do Bandeirantes, né? Tinha... Acho que dava um senso de responsabilidade grande, né? Você não precisava ir na aula se não quisesse, né? O Bedel não te levava de volta. Então, tinha só a responsabilidade de passar no final e para mim isso funcionava muito bem, né? E com teus pais, como que era, assim, a pegada deles, cara? Eles eram muita pressão, assim, mais tranquilo e tal? Não, muito tranquilos, muito tranquilos. A minha irmã, ela sempre foi muito estudiosa, assim, muito séria. O que ela faz, sua irmã? A minha irmã, ela é advogada, ela foi por 12 anos head de compliance e risco do PayPal, do Brasil, na América Latina. E aí agora ela saiu recentemente, acho que faz uns 6 meses que ela saiu, tá curtindo sabático. Que legal. Pô, ganhava bem então, provavelmente, né, mano? Ganhava bem, não, ela é muito boa, cara, muito, muito inteligente. Pô, e mais estudiosa que você, pelo jeito. Muito mais. Na época, né, depois eu me encontrei, eu achei as coisas que eu gosto, né, mas no final das contas a escola não tinha um desafio tão grande do lado, eu também não tinha o meu lado perfeccionista de querer tirar 10 em tudo, né, então eu otimizava para gastar tempo fazendo as coisas que eu queria. Não, mas eu acho que você fez uma otimização correta. Eu acho que a sala 2 é melhor que a sala 1 em geral, né? Porque você ainda tem uma chance boa, você ainda é bem visto como uma pessoa inteligente. Só que, pô, a sala 1, eu já ouvi dizer que a galera achava, as menininhas não queriam muito os caras da sala 1, não. Era um pouco estranho já, né? Ou não? Cara, eu não sei essa parte, mas muita gente muito inteligente na sala 1, assim, você pegar todo mundo que saiu e seguir eles hoje em dia, assim, são quase assim, exclusivamente pessoas brilhantes, assim. Pô, Sala 2 e 3 aí já não é exclusivamente, tem um ou outro. um ou outro ali que deu bom e tal. Mas da galera que eu conheço, a Ana era, não. Aí não era da 1. A Ana era da 1, né? E, pô, a Ana, cara, uma baita médica oftalmo aí, formada nas melhores residências e tal, e muita gente boa, Passou inclusive. com 17 anos de idade na USP, ali, assim, esse é um pouco do padrão, pessoal muito esperto. Pô, maneiro, né? Mas também 48 pessoas só, né? Da escola que tinha... E 48 não, são 3 salas de 48, né? Porque tinha humanas, exatas e biológicas, aí cada uma delas tinha as Nossa, era muito respectivas. aluno, então. Cara, uns 14 salas de 50 pessoas. Pô, então normal a galera nem estudado na mesma época, no mesmo ano, e nem sabe que existe, assim. Metade, assim, você não conhece quase ninguém. Que- Mas como a gente ficou bastante tempo, eu entrei na 7ª série, você acaba conhecendo mais gente, né? Pô, que da hora, mano. E aí você, pô, passou na USP, foi fazer engenharia porque gostava mais de matemática, provavelmente. Gostava mais de matemática, também o Vitão me influenciou, né? Ele tentou me convencer, mas me convenceu, né? No final das contas. Mas pra mim foi muito bom. Assim, o primeiro ano eu não gostei muito, o segundo ano também não gostei. Eu queria sair, aí meu pai me convenceu, ele falou, cara, fica aí, vai levando, vai tranquilo. Aí se chegar no final do ano, se você quiser fazer outra coisa, você presta. Aí eu ia na faculdade, eu gostava de jogar rugby, gostava de algumas aulas de matemática. E aí eu consegui segurar. Aí pro terceiro ano em diante, já tinha feito metade, não ia voltar atrás, né? Aí eu terminei e, cara, acho que foi uma ótima decisão, né? Acho que qualquer faculdade de engenharia, você aprende a aprender, você aprende a estudar, né? É difícil pegar um tema e você se assustar, porque na prática, né, as aulas elas eram algumas melhores, algumas piores, e as provas eram muito difíceis. Você Então, viu? Você fez, não? fiz civil. E aí, tu bota um prédio de pé ou não? Cara, tem que ser um prédio bem baixinho, assim. E com bem pouca loucura, né? Bem pouca loucura. Não, mas acho que não. Acho que eu não boto em prédio. Não confia não, né? Não, não confio. E, pô, cara, tu pegou estágio nessa época, não? Cara, eu fiz estágio em banco. Na época, achava que eu queria trabalhar no mercado financeiro. Aí eu trabalhei um tempo no BNP Paribas, na área de risco, na mesa de operações. E eu dei uma surtada ali, cara. Ficava o dia inteiro trancado, né, no computador, vendo número. E eu também vi que não era para mim. Aí eu desisti, achei que eu ia fazer alguma outra coisa. Na minha cabeça, a consultoria é um pouco mais próximo da realidade do que banco, né? Que você ainda fica muito focadinho no número, na consultoria você entra um pouco mais na operação. Mas, cara, é muito diferente, né? Acho que todos os ex-consultores aqui que você for conversar, você vai ver que eles têm um entendimento muito claro, né, de quão distante é
o trabalho de consultoria do trabalho de operar de verdade, né? Você tá lá todo dia, é bem diferente. Mas você acha que consultores fazem bons empreendedores ou não? Cara, alguns. Acho que tem o pessoal que se adapta e tem o pessoal que não se adapta. Isso eu vi muito na 99, né? O pessoal gostava muito de trazer, né? Ex-Bain, ex-McKinsey. E tinha uma galera que entrava e adorava, né? Assim, rolava na lama junto, ficava feliz da vida. Tinha o pessoal que queria ficar fazendo slide. E slide não resolve tanta coisa, a não ser que seja para RI, né? Alguma coisa específica que o slide vai fazer o trabalho. Né? Na prática, é uma ferramenta para você conseguir se comunicar com um monte de gente, mas ele não resolve. Né? E tem gente que sofre muito com isso. E Eu lembro. Tu faz slide aí recentemente, não? Cara, eu evito ao máximo, mas eu devo fazer uns 5 slides por mês, assim, para falar com o cliente, falar com o investidor. Mas é para isso, é comunicação. Não é o meu trabalho, né? É uma ferramenta para. Mas tu era bom. Cara, eu não. Não? Não. Eu era muito melhor na parte de análise, né? Análise complexa, né? Coisas que demandavam um pouquinho de desenvolvimento, mas slide nunca foi meu forte. Entendi. Tu ficava mais na planilha ainda, mesmo na consultoria, tá? Ficava mais na planilha. Que a galera Se eu fala... pudesse, eu pulava os slides. Nossa, eu também odeio slide, mano. Pô, tem que fazer slide pra mim, eu prefiro fazer nada. Cara, mas eu lembro quando a gente tava na 99, fazendo abertura de cidade, que é um trabalho que é muito demandante, muito pouco intelectual, assim, zero. Tem poucas coisas que você efetivamente precisa fazer conta e muita coisa que tem que ser feita, né? Uma lista de 30 coisas que tem que acontecer nos próximos 3 dias para você poder abrir o aplicativo na cidade. E aí tinham outras pessoas que estavam abrindo cidade, né? Fazendo abertura de novas regiões, a gente não sabia fazer isso direito ainda. E aí eu sempre ligava com eles para fazer um pouco de benchmark, trocar ideia. Aí eu falava com um, né? Ele fala, cara, tá difícil aqui, pô, não tô dormindo, né? Varia noite. Aí tinha um outro que eu nunca conseguia falar. Aí teve um dia que eu consegui falar com ele. Aí ele falou, pô, cara, o pessoal tá fazendo um trabalho muito bonito aqui, né? Eu falei, bonito, cara, eu tô fudido aqui, né? Tô quase, né? Os pratinhos estão quase todos caindo, né? E aí, justamente, a cidade dele foi a que deu errado, né? Porque ele não tinha entendido, né? O que era o trabalho, o que tinha que ser feito. O slide não resolve, né? Quando ele falou que o trabalho dele, que o trabalho do time estava muito bonito, essa foi a hora que eu vi que ou ele estava fazendo errado ou eu estava fazendo errado. E na prática era muito mais hustle, assim, né? De tirar as coisas do papel do que ter algo que estava teoricamente bonito, mas que não funcionava. Pô, agora eu tô muito curioso. O que eram, tipo, esses 30 passos? Óbvio, você não vai lembrar os 30, né? Mas, tipo, Cara, tenta falar uns passos aí que você você lembra. tinha que chegar na cidade, como a 99 era de táxi, tinha que falar com o pessoal com os representantes dos taxistas locais, tinha que arranjar escritório, tinha que arranjar central de atendimento para o motorista, tinha que arranjar gente para atender a central de atendimento do motorista, tinha que arranjar uma empresa que ia fazer a parte de marketing, tinha que arranjar os promoters que iam trabalhar nos dias, tinha que Promoter? fazer... Cara, é porque distribuía panfleto, distribuía todas essas coisas aqui de ticket, muito disso acabava sendo com promoter, né, agência. E era uma formuleta, assim, tipo, se fizesse o passo a passo, ia rolar. Você tinha que criar a base de motorista para você poder abrir a cidade e o aplicativo funcionar. Caso contrário, você vai lá, traz um monte de gente, Não tem o motorista. negócio não para de pé. E, cara, isso aí, né, você pega essa lista inteira, ela era feita por 2 pessoas em uma semana, assim. O Pena trabalhou comigo, né, nessa parte, né? Ele era o senso de urgência dele, a organização eram fundamentais para fazer isso funcionar. E eram vocês dois ligando pra Deus... Não, chegava na cidade, ficava lá por 3 dias, 6, não, uma semana. Cara, chegava lá, ficava uma semana. Aí tinha que contratar time, né, cara? Nesse inteirinho tinha que contratar um time de 4 pessoas, que era a galera que ia ficar para tocar a cidade depois que você fosse embora. Né? Então era, cara, arranjar escritório, fazer entrevista. Em 2 semanas, isso? E também a gente tentava fazer sempre alguma coisa de mídia, né? A gente tinha um time muito bom de PR, né? O Kaufman, que era, cara, um monstro. Ele sempre arranjava algum jornal, alguma coisa pra gente sair, tinha que fazer entrevista com o jornal.
5 dias, assim, né? Na prática, né? Porque sábado e domingo ali. Então tu pegava o jornal local e aparecia você lá de spokesperson, assim, Cara, tipo... se desse a eu, mas assim, eu não me lembro em qual que eu fiz, cara, qual cidade que eu fiz, mas eu cheguei a fazer, ele me deu um media training relâmpago, né? Que foi, ele falou, cara, ele me deu só 5 minutos, crash course ali, do que não falar, o que falar. E eu fui lá. E quantas cidades você lançou? Eu lancei a região sul, né? Então a primeira cidade que a gente lançou foi São José dos Campos. Brabo. E depois eu fui lançar a região sul, Porto Alegre, Curitiba. E aí eu. Cidade grande, então. Pô. Sim, aí a gente foi lá e montou times locais que iam fazer o restante das cidades, né? Achei que eram cidadezinhas de interior, assim, Não. ou também era? Não, cara, não tinha ainda, né? Não tinha nada. Só tinha, nessa época só tinha São Paulo e Santos, né? Que funcionava o aplicativo e era o aplicativo que tinha sido desenvolvido no Brasil, pela 99 no Brasil. Então, depois teve que fazer a expansão dos chineses, né? E aí, e quanto que valia, assim, a empresa nessa época? Não valia 1 bilhão ainda? Ah, não vale, assim, não sei exatamente quanto valia, mas porque no final a venda foi feita, né? É, mas não teve rodada? A venda foi 1 bilhão. Teve. Eu não tenho de cabeça esse número. Mas, dado que o resultado final foi 1 bilhão, era menos do que isso. Então, mas foi, cara, foi uma jornada muito legal ali. Puta, muita gente boa e trabalho... A empresa nessa época cresceu, sei lá, 25 vezes em 2 anos, né? E não era pequena, né? Já era grande. Mas E aí, todo mundo ganhava muita grana, assim, ou não? O salário de todo mundo era apertado, Não, muito cara, estoque? O que acontecia ali pra... era honesto, assim, era um salário bom, mas não era incrível, mas o trabalho era muito legal. O teu era quanto? Você lembra mais ou menos? Cara, eu lembro. Eu não vou falar, não. Fala aí, pô, foda-se, tá no passado, mano. Não, cara, isso é coisa da empresa, né? Não pode falar não, né? Os chineses vão brigar com você, né? Vai saber. Certeza que Não sei era... se eles estão assistindo. Certeza que era 40 mil reais essa porra, mano. Tá Não, bom. cara, mas no final, o que prendia o pessoal é que o trabalho era muito legal. Assim, a galera ganhava bem, podia ganhar mais em outros lugares, mas o desafio era muito legal, né? Você tava numa empresa que era muito menor do que a Uber na época, tentando brigar com um cara que é 80 vezes seu tamanho. Esse desafio é legal, né? A Uber já tava porrando nessa época. Já tava gigante. Tu não era nem taxista, né? Ou já tinha o Pop também, ou não? Tinha o Pop, só que era em menos cidades e com menos intensidade, né? Não tinha sido feito push forte para... Segundo patrocinador de hoje é a W Sales, onde você consegue fazer automação no WhatsApp para você conseguir fazer, cara, venda e atendimento, mas especialmente tem tido muito sucesso em reativação de carrinhos. Então eles tiveram um baita case com o G4, por exemplo, onde eles pegaram o pessoal do G4 que tava lá o lead morto, que ninguém queria mais conversar com eles, falaram assim, esse cara é desqualificado. Falou, cara, vamos reativar essa base inteira. Eles tiveram um ROI de 28 vezes com essa base de vendas que conseguiram fazer, de leads que conseguiram ser reaquecidos, porque esses caras vieram do mercado digital, então os caras vendedor de curso, então eles têm muita expertise de marketing e vendas e usaram essas estratégias para construir o produto, né? Então o produto, cara, a sofisticação tecnológica é muito forte, mas a verdadeira sofisticação é no know-how deles que de fato fez um produto otimizado para te trazer resultados. Então quando você ia lançar uma cidade era mais taxista mesmo? Não, o lançamento da cidade, na verdade, era basicamente criar a base de motorista e fazer o lançamento para trazer passageiro, trazer usuário, né, pelo aplicativo. Então, como que você faz isso da forma mais eficiente possível? E aí a gente vai iterando, testando algumas estratégias diferentes, viu o que funcionava, viu o que não funcionava, em uma escala maior, né? Porque é uma cidade, né, na prática, né? É muito legal. Pô, maneiro, cara. Mas a gente pulou várias etapas aqui, né, nessa história aqui. Foi direto pra 99, né? E aí, pô, tu entrou na consultoria, e aí na consultoria, cara, ficou um tempo, mas aí falou, pô, quero... De lá você foi pro Groupon. Eu fui pro Groupon. Tinha um cara que era ex-McKinsey que tava lá, eu conversei com ele. A empresa, na época, empresa que faturou $1 bilhão mais rápido na história, valuation, não sei o quê. E eu cheguei lá, eu fui tocar uma cidade, eu fui tocar o Rio de Janeiro, junto com o Davi, que era um cara muito bom de vendas. Eu fiquei 3 meses fazendo isso, e aí depois eu vim para São Paulo para trabalhar junto com o CEO, ajudando a coordenar um pouco a empresa, porque estava com um monte de problema, né? E aí foram esses os 3 meses de crescimento, 2 anos de turnaround, né? Fazendo coisa de tudo que é... Tu ficou 2 anos ainda? Fiquei 2 anos ainda, cara. A gente foi Eu fiquei 1 ano no Brasil, aí depois o meu chefe ele virou VP da América Latina, aí eu mudei pro Chile junto com ele. Foi bem legal essa época. E o que era legal também é que o Chile, diferente do Brasil, que era meio que um escritório do Groupon, né, que foi feito pela Rocket Internet,
eles tinham sido adquiridos, né? Eles foram uma empresa que foi fundada lá e foi adquirida. Então, eles tinham uma cultura diferente, eles tinham desenvolvedores próprios, né? Diferente do Brasil, que era muito mais quase que um... Comercial, assim. Era muito mais comercial. E foi muito legal conhecer eles. Também lá tinha um pessoal incrível, né? O Felipe Henriques, que... Pô, então tu morou um tempo no Chile. Morei, fiquei um ano no Chile quase. Pô, então tu solta um espanhol bom, assim. Eu falo espanhol com sotaque chileno ainda. É nada, então, mano. porra, ninguém entende o que eu falo, mas eu consigo entender todo mundo, porque eu entendo inclusive os chilenos, que tem o sotaque mais difícil de todos. E é maneiro morar no Chile, não? Cara, eu gostei muito. Muito. Santiago é uma puta cidade. A vista da cidade é muito bonita, né? Você tem a cordilheira em volta da cidade inteira. Os chilenos, eles são mais fechados de começo, né? Mas depois que eles te acolhem, né? Se você consegue passar dessa barreira... Eu tenho ótimos amigos de lá até hoje. E foi uma época muito legal. Para mim foi um ano... E depois eu ainda, né, fui morar nos Estados Unidos. Eu acho que se fosse para morar pro longo prazo, pra minha vida, assim, com esposa, filhos, eu acho que eu gostei mais de Santiago do que de Nova York. Caraca, velho. É. Pô, eu só fui pro aeroporto lá, cara. Tem que Não é conhecer legal, mais. cara. Mas você precisa passar um ano lá pra gostar. Ah, Não é chegar lá Não, e... Atacama, tu imagina que tu foi lá, não? Fomos. É maneiro mesmo? É muito legal. Você nunca foi? Não, eu só fui pro aeroporto. Cara, não, bate lá, cara. Vai lá, é muito legal. Eu faço o quê? Eu vou pra Atacama, vou esquiar também, não? Esquiar Esqui mais ou menos. Eu tive uma experiência de esqui lá e foi muito ruim. Eu fui no dia... Você lembra aquela notícia dos brasileiros que ficaram presos na gôndola por 2 horas? Nossa. Na tempestade de vento? Eu tava lá naquela gôndola no dia anterior. Caraca. Então, assim, tava muito, muito ruim pra esquiar. Então não foi legal, mas, assim, sempre vale a pena. Mas eu acho que o Atacama é mais único, assim. É um negócio que você não vai achar em outro lugar. Pô, que da hora, mano. Quero fazer essa viagem ainda, mano. E aí, cara, tu volta... Por quê? Por que você saiu da Groupon? Oferta Eu voltei boa? pro Brasil, eu voltei por amor, né? Eu tinha acabado de... Eu e minha esposa, a gente terminou uma época. E aí, logo antes de mudar pro Chile, a gente voltou a namorar. E a gente ficou esse ano, né, indo e voltando do Brasil. E aí eu voltei pra né? poder ficar com ela, não. E aí a gente ficou noivo. E era ficar noivo um pouquinho mais perto, né? Não, muito melhor, né? Tá doido. Não, eu achei que você ia terminar quando você foi pro Chile. Tu voltou logo antes de ir, cara. Então. Não, mas não deu. Eu fui pra lá já namorando, né? Entendi. E aí voltou por amor e tal, e aí foi esses 3 meses de Wildlife. Não, eu voltei, eu ainda fiquei mais um tempo aqui no Brasil, ajudando a área de operações, de produto, que a ideia era, se não resolvesse em 3 meses ali, iam fechar. A gente conseguiu resolver, manteve a área aberta. Por que fechou, assim? Por que deu errado? Tipo, eu sei por que deu errado no fim das contas, que tinha vários incentivos ruins, mas tu pegou a fase ruim inteira e ficou lá aguentando a merda, né? Ou não? Cara, meu plano era ir fazer MBA, né? Eu falei, cara, deixa eu fechar o ciclo aqui, né? Fazer a volta inteira e aí depois eu vejo o que eu faço, né? Quando eu voltar do MBA. Mas eu queria conseguir fechar esse ciclo. E foi legal, cara. Acho que é bom pegar esse ciclo inteiro também, né? Você pega só a época de crescimento da empresa, ou uma época mais estável, você consegue ver coisas diferentes, né? Então, até mesmo quando a gente pega a fase de 99, de expansão, né? Ou até na Loft também, que eu peguei um processo de expansão muito forte na parte de produtos financeiros, né? Com aquisição de empresa, crescimento da área. É muito diferente de tirar um negócio do zero, né? Assim como é muito diferente de tocar um negócio que está indo mal. Então, acho que ter um pouco dessa visão inteira te dá uma perspectiva diferente. E como que era diferente, assim, um negócio que tava indo mal naquela escala? Cara, tinham algumas coisas que não foram cuidadas no começo, que começaram a impactar a empresa no longo prazo, né? Então, você começa a entender um pouco mais de quais são os leading indicators, os indicadores, né, preditivos, que te avisam quando vai começar a dar problema. E quando eles são ignorados, né? Se você não sabe que eles existem, você não consegue nem prestar atenção. Mas se você entende quais são esses indicadores, você consegue se precaver com alguns passos de antecedência, né? Então, um exemplo, né? Você tem muita reclamação e você não está conseguindo atender o time de atendimento. Isso aí vai virar Reclame Aqui. Se você não atende o Reclame Aqui, isso aqui vai virar Procon. Se você não atende o Procon, isso vai virar processo, né? Uma empresa que cresce exponencialmente e você não cuida disso no começo, são 3 ondas, né? Primeira onda de CX que você não atendeu,
aí depois a onda de Reclame Aqui, depois a onda de Procon, né? Então, precisa conseguir ler isso e pegar no comecinho, né? Quais outros indicadores que você lembra? Cara, tinha alguns importantes, né, de CPO, né, que é Context Per Order, que ele era um indicador de qualidade, né? Você sabe quantos problemas você está gerando para cada ordem que você vende. Isso, mas era de reclamação, problema de código, de... Reclamação. Aí era muito relacionado. Obviamente, você consegue entrar e categorizar, entender por que eles existem, mas nesse caso estava muito relacionado à reclamação, né? Pô, a galera reclamava muito, então, imagina, né, mano? Cara, reclamava. Que era tipo assim, pô, fui no restaurante e os caras não queriam aceitar o desconto, ou tipo... Então, e aí começa a vir um pouco do problema, né? Porque não tinha controle da experiência na ponta, tinha muito incentivo cruzado ali pro merchan, né? Ele querer ganhar mais dinheiro, então ele vendia um produto com 50% de desconto, mas na verdade não era 50%. Aí o cliente comprava, se sentia enganado e não comprava nunca mais. E você pega um produto como o Groupon, por exemplo, que ele é bastante... O mercado ele é muito aberto, né? Qualquer pessoa pode ir num restaurante, pode usar um produto de estética. Parece que existem infinitos usuários, né? Então, se a máquina de aquisição de clientes funciona, você consegue fazer o produto, a empresa crescer, mesmo que você esteja destruindo valor no longo prazo, né? O LTV do usuário é zero, né? É basicamente 1, 2, 5 transações. E muitos usuários podem passar por ali e você consegue fazer essa distribuição rápida. Só que basicamente você está secando essa base, né, numa velocidade tremenda. Aí você descobre que não é infinito em algum momento. Você descobre que não é infinito. Assim, de vez em quando parece que é, mas não é, né? E cara, o que eu acho interessante é que tinha essa briga, né, de Groupon e peixe urbano, um de cada lado, tentando, né, cara, ganhar. E no É final briga das mesmo, contas, assim, inimigos. inimigos. Não, brincadeira, mas, cara, e no final, as duas empresas não existem mais. O mercado não existe mais, né? Então, você saber que briga que você quer comprar é muito importante, né? O time bom, cara, time incrível, empresa crescendo, e no final deu super errado, né? E aí você tem, do outro lado do mundo, você tem a Meituan, que também começou parecido, né, com Daily Deals, eles viram a oportunidade de food delivery e agora virou uma empresa de, sei lá, quantos bilhões de dólares, né? Então, Começou igual o Groupon, com o Meituan. cara, eu entendo que sim. Não sei se era exatamente o mesmo modelo, mas algo muito parecido. E o Groupon, ele tinha, né, muito dessa capacidade de fazer, porque tinha um monte de restaurante, tinha um time comercial que gastava uma energia brutal para estar em contato com os restaurantes, tinha essa estratégia de mercado local, mas acho que não enxergaram essa oportunidade, né? Pô, você vê o mercado de, sei lá, essas empresas meio de cashback, tipo Melios meio parecido com o Groupon, assim, de certa forma, só que ao Cara, invés de ser desconto é cashback? eu conheço pouco, acho que é diferente. No final das contas, o que vai dizer se é parecido ou não é retenção do usuário. Se a retenção for igual, é parecido. Se não for É ruim, igual, né? É parecido exato. e ruim. Se a retenção for boa, é diferente. Pô, nessa linha de negócio aí, o que mais me impressionou foi aquela CRM bônus, tá ligado? A gente entrevistou o fundador assim, puta business bom, tá ligado? Que quase a mesma coisa, né? Cara, e acho que também uma parte que é importante, né? Ele entende do mercado, né? Ele entende de varejo, fazia isso, tem a família. Você entender do mercado, entender do cliente, faz muita diferença, né? É diferente, né? No fim, que o Groupon era mais pra atrair, enquanto esses são mais pra, pô, sei lá, fidelizar, né? Fazer a pessoa comprar mais ou vir de novo e tal. O terceiro patrocinador é a Avenia, onde você consegue com tranquilidade trazer o dinheiro de outros países para o Brasil ou mandar dinheiro para fora também, através da tecnologia de stablecoin. Eles criaram a BRLA, que é a stablecoin brasileira do real, né? Então você consegue com muita facilidade fazer isso sem ter que se preocupar, tipo, onde tá o dinheiro? Por que demora tanto? A última vez que eu trouxe dinheiro com eles, cara, questão de 1 hora que eu mandei o dinheiro, já tava na minha conta aqui no Brasil, cara, e eu acho que eles perdem dinheiro na taxa deles, porque é extremamente agressivo e competitivo. Mas beleza, e aí você, cara, chega um ponto ali que você sai, e agora essa da pernada da Wildlife aí de 3 meses. Pernada Wildlife. O Vitão, ele tava precisando de alguém para ajudar numa parte de RH, recrutamento, que eu não entendo absolutamente nada, mas eu
Ele tava com um buraco ali, eu falei, cara, eu te ajudo nesse período aí, tenho 3, 4 meses, eu contrato alguém para ficar no meu lugar e garanto que os processos estão rodando direitinho, né? E foi bem legal trabalhar perto dele, né? A gente é muito próximo e foi legal também ver como é que a empresa funciona de dentro, mas foi curtinho. Eu acabei ficando 3 Comparativamente, meses. assim, o Wildlife versus o Groupon, assim, o que você achou mais diferente? Cara, Primeiro que eu acho que o Groupon era muito o comercial. Groupon era muito comercial. São equipes diferentes, com incentivos diferentes, com cabeça diferente. A Wildlife na época era basicamente um andar cheio de engenheiro, né? Das melhores faculdades do Brasil, os caras brilhantes, né? Não só pela faculdade, mas eram pessoas brilhantes, tentando criar jogos, né? Tecnologia aqui no Brasil, coisa para o mundo inteiro, né? Então, isso era bem diferente, tinha um interesse muito forte de cada uma das pessoas no que eles estavam fazendo, né? Como craft mesmo. E a outra parte, a empresa dando muito certo. Essa aí acho que é talvez a parte que fosse mais diferente, né? Mais legal, né? Pô, cara, tá em time que tá ganhando é muito mais legal. Porra, cara, lembra do escritório da Wildlife, assim, você entrava lá, você sentia o cheiro da riqueza, tá ligado? Era, pô, planta pra tudo que é lado, irmão, comida à vontade, tá ligado? Evento, happy hour todo dia. Então, fazer o pessoal ficar um pouquinho mais pra trabalhar um pouquinho mais pra gerar muito valor, né? Era muito massa, mano. Lembro que ele tinha essa tese que era do, porra, eu quero fazer com que a empresa seja tão legal que você vai querer morar aqui, tá ligado? Você não vai ter, não precisa ter vida fora se você não quiser, tá ligado? E aí você foi pro MBA. Fui pro MBA, mudei pra Nova York, tinha acabado de me casar, e foi muito legal, cara. Esses 2 anos de MBA, puta, eu conheci um monte de gente legal, alguns dos meus melhores amigos, né? Hoje em dia é a turma do MBA, meu sócio, né, veio de lá, o Valadão também veio de lá e acabou de levantar uma rodada agora com a da Arvo, né? Tô indo super bem. E um monte de gente legal, cara. Um pessoal diferente, né? Você começa a ver gente que é inteligente do jeito diferente que você é. Porque na faculdade de engenharia, inteligente é quem faz conta, né? No final das contas acaba ficando um pouco mais limitado. E limitado não, né? Mas fica Homogêneo, assim, né? mais homogêneo, né? E lá você começa a ter gente de todos os de diferentes lugares, obviamente muito mais focado em exatas, né? E finanças, essas coisas. Mas um dos meus melhores amigos de lá era formado em filmmaking e business, e trabalhava com marketing em Israel, né? Tinha um outro cara da nossa sala que ele era professor de história do Teach for America e não sabia fazer conta, não entendia nada de finanças, mas você botava o cara para apresentar no meio de uma sala de aula, né? Se você está acostumado a fazer 50 crianças prestarem atenção em você, né? Com 50 adultos é muito mais fácil, né? Então o cara enchia a sala. Você vê, e são skills que são muito mais importantes do que efetivamente fazer conta, né, no decorrer da sua carreira, né? Então foi legal ver isso, foi legal tirar 2 anos ali um pouquinho mais tranquilo, né? Porque, Tipo um sabático pra você, cara, assim. é tipo um sabático, assim, o MBA, né? Obviamente você consegue aproveitar muitas coisas, mas é diferente, né? De você estar com um escopo muito mais fechado, todo dia trabalhando, né? É uma vida bem mais tranquila. Tu indica pra quem quiser fazer ou não? Cara, só dá pra saber o que aconteceu. Eu não sei como é que estaria a minha vida se eu não tivesse feito, né? Mas eu não sei. Que foi divertido, foi. Foi divertido. Mas eu acho que hoje em dia talvez perca um pouco do apelo, dependendo do que você quer fazer, né? Acho que se você quer mudar de carreira e trabalhar em consultoria, e trabalhar em banking, ficar nos Estados Unidos eventualmente, né? Criar uma ponte para isso, acho que pode ser um caminho legal. Mas 2 anos é muito tempo, né? Pois Dá é, pra fazer bastante coisa em 2 anos. 2 anos dá pra fazer a empresa, né? Dá pra fazer uma empresa. Queria que fosse, né, Lucão? Nós estamos aí há vários, né? Não fizemos em 2 anos. Mais uma, vamos lá. Mas bora aí. E aí, pô, aí você volta pro Brasil, já vai direto pro Fui pra 99, né? Tava ali, tinha acabado de ter um filho, né? Tava na dúvida se eu precisava pagar boleto, né? Pegar um trabalho. Tinha uma oferta que ia me pagar muito mais, né? Do que pra 99. Aonde? Mas pro Itaú. Pro Itaú. Mas Tipo BBA, assim? Cara, era pro Itaú. Mas na prática, assim, cara, não é o que eu gostava de fazer, né? Eu já tinha visto um pouco mais dessa vida corporativa, eu vi que não era o que me deixava feliz, né? E minha esposa, graças a Deus, tá aí, super parceira, né? Ela falou, cara, é óbvio que você não tem que ir pra lá, né? Vai pra 99 que você tá muito mais animado.
Acho que foi uma decisão muito boa, né? Porque de lá para cá, né, minha vida teria sido muito diferente. Eu acho que eu, com certeza, não estaria aqui. Com certeza. No GigaCast não No estaria. GigaCast eu não estaria. Talvez mais rico? Não Não sabemos, né? sabemos. Mas aí tá. Aí em 99 já contamos aqui essa jornada. Foi uma parada muito, tipo, execução pra caramba e tal. Mas o que você sente que você mais desenvolveu, assim, na 99? Cara, 99, acho que tem um jeito de trabalhar que era de bastante intenso, com muita confiança, né, entre as pessoas e basicamente você se limita a trabalhar com gente boa, assim, esse é o pré-requisito para funcionar. E você ter combinados muito fortes, né? Então, você não precisa cobrar as pessoas depois para ver se as coisas foram feitas, né? Automaticamente isso vai chegar até você, né? Alguém vai falar que fez ou que não fez, ou que deu certo ou que não deu. Ritmo muito acelerado, com muito accountability de todos os lados, muito ownership. E uma característica que eu gostava muito é um volume de dados muito grande, né? O número de transações que acontecia permitia você ter relevância estatística na maioria das coisas que você fazia. Realmente dava pra fazer teste AB em tudo, Cara, assim. dá para fazer teste AB em tudo. Então, dava para você... A velocidade de tomada de decisão, quando você tem mais transação, né? Quando você tem um volume de transação relevante, é muito... Você consegue tomar boas decisões muito rápido, né? Você consegue iterar rápido. Isso... Se você consegue encaixar isso numa organização que você consegue tomar decisão e as coisas andam, né, e os combinados acontecem, tudo anda muito rápido. E a outra parte que foi legal também foi ter trabalhado com chineses. É que apesar de todas as diferenças culturais, né, foi muito legal ver, né, eu fui para a China 2 vezes, né, conhecer, entender como é que eles trabalham. E conta a história da China aí, conta a história da China aí, que exemplifica o que você vai falar, vai. Cara, a gente tem uma disparidade de talento muito grande, né, a dispersão de talento é muito grande. Então tem pessoas lá que provavelmente são as melhores do mundo no que elas estão fazendo, e tem pessoas que são menos brilhantes e talentosas. E você também tem uma barreira linguística muito grande. Então a nossa primeira PM, ela não falava inglês. Ela só escrevia em inglês. Então eu tinha que me comunicar com ela por texto. Mensagem. Eu não conseguia fazer um call, não conseguia... se tinha uma videoconferência, eu não conseguia me comunicar com ela. Tinha que ser só por mensagem, tinha que ser pelo WeChat, né? E aí, como foi dando certo o projeto, eles foram dando mais relevância, foram trazendo algumas pessoas-chave, e aí trocaram e colocaram um time melhor. E aí depois que o produto começou a encaixar, a velocidade que as coisas aconteciam, né, de feature sendo lançada e produto novo, é algo que eu nunca tinha visto na minha vida, assim. Que a engenharia foi pra China. A engenharia foi toda para a China. Mas a velocidade de deployment deles era surreal. A outra coisa, tinha um pessoal que eles trouxeram, que era um time de 5 PhDs ali, que do dia para noite eles mudaram algumas funcionalidades, mexeram no algoritmo e melhorou a conversão em, sei lá, 6 pontos percentuais, né? Tipo, para qualquer pessoa, né, que trabalha um pouco com algo que depende de conversão, você ganhar 6 pontos percentuais sem fazer nada, E receita de graça, é quase. uma loucura, cara. Assim, é muito impressionante, né? E aí tem uma diferença cultural grande também de como trata, né, como trata as pessoas, né? De ter um pouco mais... A gente acaba sendo muito mais quente, né? No Brasil, acho que é mais caloroso, né? Do que lá. Mas foi uma experiência muito legal. Eu conheço ainda bastante gente que estava lá e mantenho contato. E o que você leva, assim, dessa experiência China, assim, pra empresa hoje? O que você se tornou mais? Se tornou mais direto, sei lá, alguma coisa assim? Cara, acho que eu me tornei um pouco mais paciente. Assim, acho que você trabalhar com pessoas que estão do outro lado do mundo, né? E com fuso diferente, com barreira de linguagem, barreira cultural, demanda que tanto do lado deles, né, quanto do nosso também, você pense um pouco melhor antes de falar, você tenha um pouco mais de sensibilidade. E a outra coisa também, brasileiro é muito ruim. A gente finge que a gente é bom de receber as pessoas, né? Mas na prática a gente é bem mais ou menos, né? Então quando vinha um chinês para cá, a gente não fazia questão de levar o cara para jantar e almoçar e cuidar dele. A segunda vez que eu fui para a China, que eu já trabalhava com eles há 1 ano, eu fiquei 2 semanas lá.
sempre alguém ia me levar para almoçar ou jantar todos os dias, assim, com um nível, não é nem de deferência exatamente, não é que eu era mais sênior do que eles, mas de fazer questão de que que eu me sentisse bem recebido, que eu fosse acolhido lá. Então, isso para mim foi muito legal também. Pô, que maneiro. Então os caras eram muito atenciosos, assim, contigo, tá? Da segunda vez, né? Depois que eu já trabalhei com eles por um ano, eles viram que deu certo, que as coisas que a gente tava fazendo estavam saindo bem. Aí, aí sim, Aí levaram você pra passear, pra tudo que era lá. cara, restaurante, foi muito legal. Que doido, cara. E aí tá, velho. Agora você sai do 99 pra Quinta Andar. Eu fui pro quinto andar, eu fiquei lá mais ou menos 10 meses, né? Ajudando a tocar o projeto de compra e venda. E, cara, assim, é uma empresa incrível, assim. Eles têm uma cultura muito forte, muito orientada a produto, orientada a design. Mas não era uma cultura que encaixou bem pra mim. Por quê? Ah, cara, uma série de motivos, assim, mas é difícil explicar, né? Mas a forma de trabalhar, eu não me encaixava bem na forma de trabalhar deles, né? Diferente, não dá pra eu querer que a empresa inteira mude, que a cultura mude. E aí foi a primeira vez também que eu senti uma diferença tão grande, né? Na 99 eu encaixava muito bem na cultura, no Quinto Andar eu encaixava menos, né? Isso pra mim isso me tirava um pouco do tesão de trabalhar mesmo, né? De estar lá. O nosso quarto patrocinador é a Caju, para você conseguir. Você provavelmente já conhece o Cajuzinho, né? Que é o cartão que você usa como benefício e tal. Consegue passeio o VR, vale transporte, premiações. Mas o que você provavelmente não conhece é o sistema deles de automação de todas as burocracias do RH. Então o RH agora tá obcecado com a Caju também, porque eles fazem desde a entrada dos colaboradores até, cara, todos os processos, documentação, cara, vai ter que fazer um reembolso, gestão de despesas e tal. É a plataforma extremamente completa que, pô, junto com o cartão você consegue ter uma experiência completamente consolidada e fácil para os seus colaboradores. Mas explica melhor aí, Bruno. Conta aí. Então, deve ter alguma história, alguma coisa, pelo menos como você se sentia. Você queria fazer mais e não conseguia? Ou... Acho que tem um pouco de, né, quanto que você está disposto a ter um produto mais simples para testar, né, versus ter algo muito pronto. Acho que eles são, cara, e aí acho que muito do sucesso deles também se deve a isso, né? Eles são muito bons de produto, eles têm uma barra muito alta para o que é passível de testar, né? E essa etapa pré-operacional, para mim, era muito angustiante. Tu queria ficar no mais, pô, go fast and break things, assim, e lá era muito tipo, pô... Cara, eu queria fazer, o pré-operacional para mim é difícil. Eu vivi isso de novo agora na Lia, né? Enquanto a gente estava lançando produto, lançando produto, ainda não tinha dado, não tem informação, você não sabe o que funciona, o que não funciona. E foi bom para mim me passar por isso e descobrir, e talvez mais do que a cultura, a junção da cultura com a etapa pré-operacional, para mim foi difícil. E aí depois eu vivi isso de novo na Lia, né? Então a gente também passou um período que você não tem produto, né? Não tem o que vender, não tem o que vender, lançar. Você não tem o que lançar, você tem que esperar o negócio ficar pronto. E eu não lido tão bem com isso quanto eu gostaria, né? Esse foi um dos aprendizados aí. E obviamente, né, cara, assim, começar do zero e ter que fazer um produto novo, faria, né? E provavelmente, né, assim, é algo que eu tenho quase certeza que eu vou fazer em algum momento de novo, mas é difícil para mim. Meu perfil, ele sofre, né? Depois de tanto tempo acostumado a ter coisas prontas para você operar, né, você ter que ficar nessa etapa que é muito mais de criação, né, e imaginar como é que as coisas vão ser, e começar a desenhar e pesquisar e falar com o usuário, mas não ter um produto, não ter transação, para mim é difícil. Mas você sente que você, cara, é uma pessoa que tem uma tendência a mais a, pô, querer tocar um time grande, alguma coisa assim e tal? Ou é mais alguma coisa de tipo, pô, testar várias ideias, testar rápido, iterar? Cara, eu acho que eu tenho talvez mais facilidade em tocar um time grande do que testar várias coisas e iterar. Mas eu gosto mais de testar várias coisas e iterar. Entendi. O que você mais gosta, mas, pô, tu tem bastante facilidade de tocar um time maior e tal, que foi o que acabou acontecendo na Loft, ou não? Cara, na Loft eu tive bastante. Então, e aí, na 99 também, que é outra pessoa que tava comigo lá, era o Tsai, né? Então também eu tive muita sorte, muita gente boa, né? Trabalhando comigo. Facilita muito o trabalho, né? Você tem um time bom, você tá cercado de gente boa, não dá nem para saber, né? Quanto que sua contribuição foi conseguir
trazer aquele pessoal e fazer eles trabalharem juntos, né, de vez em quando. Porque é difícil atribuir, né, assim, quanto que foi, né, só o meu trabalho, ou porque, cara, eu tava com um time incrível embaixo de mim. E na Loft eu acho que eu tive bastante sorte assim também, né, o time da Loft que tava comigo, o Fernando Gonçalves também você conhece, né? Sim. Ele estava, hoje tá na Bliss, né, e tocando a parte de produtos financeiros, né, começou pequenininho, e aí com 15 pessoas, no meio do caminho teve uma aquisição de uma empresa, depois teve mais uma, no final tinha um time enorme. Eu não gosto tanto de ter time grande, eu prefiro ter um time menor, mais enxuto, só com gente muito, muito boa, que acho que simplifica muito a comunicação, simplifica a gestão. Se eu pudesse, né, se eu pudesse capear e ter, sei lá, 50 pessoas no máximo na empresa, para mim eu acho que é o ideal. Mas não dá para E na controlar Loft chegou a isso, né? quantos? Cara, tinha, antes da última aquisição, acho que tinha mais de 200 já. É mesmo, cara. E aí, o que você aprendeu na Loft, cara? O que foi essa jornada pra você? Cara, foi bem interessante para mim que eu entrei na Loft na semana da pandemia, né? Então eu ia começar a trabalhar, aí virou ali, fechou o escritório, ninguém podia entrar, e eu fiquei trabalhando esses 2 anos praticamente, 100% remoto, né? Então, eu acho que o mérito muito do Florian, né, e do Mate, como é que você cria e mantém uma cultura, né, numa situação dessas, né? Eu acho que isso eles fizeram muito bem. Você tem, né, pessoas da Loft que o pessoal é apaixonado assim por esse período, por essa jornada. Ao mesmo tempo, mostra também um pouco do quão difícil é você fazer um negócio do zero, né? A Loft levantou um monte de dinheiro e ainda assim tinha centenas de problemas para resolver, né? Dinheiro não resolve tudo. Tem algumas coisas que o tempo, né, ele vai ajudando. Hoje em dia a empresa está com certeza muito melhor, já sanou muitos dos problemas que qualquer empresa tem, né? Mas Mas a Loft também buscava problema, né? Tentou fazer 50 verticais ao mesmo tempo, comprar 90 empresas. cara, 50 verticais eu não sei, mas só de tentar reformar apartamento, cara, puta, é muito difícil, cara. Você já fez reforma na vida? Cara, não. Faz uma. Aí depois tenta fazer A gente 50 em fez reforma paralelo. de escritório já e foi uma Muito desgraça, difícil, né? cara. É Tudo, muito nada vai difícil. de acordo com o plano, né? Tudo é Mercado mais caro. difícil. Mas, cara, um time muito, muito bom. E acho que fez Foi um período muito legal também, né? Eu tenho da Florian, todo o time da Loft, tem muito carinho. E aí você vai fazer ali agora, tal. O que é a tua epifania, assim? O que te faz sair pra empreender, assim? Foi uma ideia que veio do teu sócio? Cara, eu queria. Quando eu fui pra Loft, na verdade, eu tinha ido falar com o Florian pra conhecer ele, né? E tentar levantar dinheiro, ou ficar como entrepreneur in residence na Canary, alguma coisa assim. Aí sentei, fui conversar com ele me convenceu, assim, muito habilmente, né? Ele falou, cara, vem pra cá que eu acho que você vai gostar. Vem falar com algumas pessoas. Então eu conheci boa parte do time, né? Um puta time legal. E aí eu falei, cara, acho que eu tenho um prazo de validade aqui, né? Eu quero sair para empreender em algum momento. E ele tava super aqui com isso, né? O Florian gosta muito de empreendedor, na Loft gostava de contratar empreendedor, ex-empreendedor, sabe que essa experiência de tirar um negócio do zero, né, tem muito valor mesmo quando você vai para uma empresa com um time maior, né? E acabei ficando lá 2 anos, foi muito legal. E aí veio a epifania aí do negócio? A ideia da Lia veio do meu sócio, né? Ele que trabalhava em educação, ele via algumas tendências e a gente sentou para conversar e ele falou, cara, eu tava pensando em fazer isso aqui, né? Que era a ideia da Lia. A gente sentou em um final de semana para conversar, era uma época que tinha muito recurso, né, no mercado, e a gente ainda levantou no papel, né, no PowerPoint, que, assim, é ótimo, né, você ter recurso para fazer empresa, muito melhor do que não ter. Ao mesmo tempo, né, você ter recurso demais cria uma pressão de você botar esse dinheiro para trabalhar, né, e achar product market fit é difícil, né? Não sei se alguém aqui falou que veio aqui, acho que falou que era fácil, né? Se falou, deu sorte demais ou estava mentindo, né? Você acha que é um processo difícil e você levantar muito dinheiro
e se comprometer a gastar esse dinheiro em alguma coisa que você ainda não tem, você não sabe ainda que tem fit, é arriscado, porque você pode se convencer, né? Falar, puta, eu convenci um monte de gente esperta aqui, me deu dinheiro para fazer isso aqui, deve ser bom, né? Assim, eu vou testar aqui também. 5 milhões de dólares, foi? Foi 5,8. 5,8 milhões de dólares? É. Tá maluco, irmão. 2021, bons tempos. Bons tempos. Mas a gente, aí, cara, a gente não gastou, a gente gastou bem pouco desse dinheiro. E hoje, né, a gente ainda tá operando, faz mais de um ano agora operando dinheiro do caixa. Mas Tu ficava no break-even só com a renda financeira, tá ligado? pois é, nem ficava, né, cara? Porque tinha time, tinha um monte de. Tinha essa vontade de fazer o negócio dar certo. E aí foi muito, né? Depois desse primeiro ano, né? Você perceber que a ideia inicial não deu certo, é doloroso, né? Você fala, cara, beleza, eu vou abandonar isso aqui, eu vou pivotar e vou fazer uma coisa diferente. E aí você demitiu o time? Manteve? Como é que foi? A gente demitiu algumas pessoas que a gente entendia que precisava ter uma estrutura menor para poder recomeçar, né? E a gente manteve boa parte do time de tech e algumas outras pessoas-chave. Mas quando você tava procurando uma nova tese, assim, tá, primeiro, quanto tempo entre você descobrir que não é que você fala assim, pô, irmão, acho que tá zoada essa parada e de fato decidir pivotar? Cara, a gente queria fechar o nosso ciclo, né, do ano. Como é um ciclo anual o produto, a gente queria garantir, falar, cara, vamos fazer até o final, vamos fazer direitinho aqui para eu não quero ter dúvida que o produto não funcionava, né? Falar, cara, isso aqui não tem fit, mas por quê? Porque você não fez com intensidade suficiente, você não gastou energia, você não fez uma boa execução, né? Hoje eu acho que essa tese não, realmente pode ser que alguém consiga executar e que ela funcione, a gente não conseguiu. E a gente deu o nosso melhor, a gente fez o ciclo completo. Em paralelo, a gente decidiu ir para o outro lado porque a gente tinha apostas menores, né? Falar, cara, essa aqui é a nossa aposta principal, mas a gente quer testar algumas coisas diferentes. E enquanto a gente estava com a empresa inteira olhando para esse segmento, a nossa aposta menor fez o triplo, sabe, das vendas do que a aposta principal. E a gente estava olhando ela, que era basicamente trabalhar com escolas digitais, né? E a gente falou, puta, esse mercado aqui é melhor, né? Qual foi a primeira escola que vocês trouxeram? Cara, a primeira escola que a gente trouxe era... O primeiro aluno que a gente fechou era o Master, era um aluno do Master, o Vinícius, ele tinha um moleque super inteligente, brilhante, queria estudar no ITA, né? Ah, não, isso é escola tradicional, né? Mas escola digital. Tradicional. Escola digital era um cursinho digital. Tinha duas que a gente tinha fechado o quadro e a gente tinha fechado mais um. Salve pro Brunão Werneck aí. Conhece todo mundo, né? Vendeu o quadro recentemente. Pô, legal. Inclusive. Parabéns. E a gente viu que funcionava melhor. O produto e os skills do nosso time, né? Nosso time ele tinha muito mais skill para um produto que era 100% digital, né? E, cara, foi a melhor decisão que a gente podia ter tomado, né? Porque talvez tenha sido a única decisão que a gente podia ter tomado, né? Você olhar para um negócio, saber que não está funcionando, é difícil, né? Porque você gastou muita energia, você gastou muito tempo, você tinha carinho ali. Ao mesmo tempo, você quer fazer o negócio dar certo, né? E foi bom, assim, para mim foi... Você também, né? Você passou aí por isso na... Tô agora, né? Vivendo essa aí e tal. Então. Não tá fácil, não. Então, mas cara... É um ano ali que você gastou fazendo uma tese, descobrindo coisas, né? Você vira o maior especialista do Brasil naquele tema, que você descobre que não é um tema que vale a pena você ser o maior especialista do Brasil. Precisa trocar. É uma pena, né? E aí você tem que, fazer o bem pelos seus investidores e procurar um negócio que dá mais dinheiro, né? Cara, não só... Exato. Os investidores, eles agradecem, né? Não, mas, cara, não só isso, né? Porque você se divorciar da sua tese ali é difícil, né? Pô, imagina até pra você, né? Que você, cara, pegou, sei lá, como que era o nome do menino do Master? Vinícius. O Vinícius do Master, pô, você falou que ia pagar a escola inteira dele, né? Não, então, a gente serviu todos os clientes até o final. Então, os clientes iniciais desse produto, a gente falou, cara, beleza, a gente começou aqui, a gente vai até o final. A gente só não fez onboarding de novos clientes. A gente tem algumas escolas que mantiveram, né, a gente mudou o nosso produto, eles gostavam da gente, continuaram a nossa base. Então, o nosso produto ele tem essa flexibilidade, a gente consegue também atender escolas tradicionais, né?
Ah, então a escola tradicional consegue ela mesma financiar através do... Mas aí a gente faz o produto de gestão para eles. Entendi, entendi. É diferente. E aí, cara, nessa virada a gente teve bastante sorte no começo, a gente conseguiu trazer alguns clientes chaves que deram uma alavancada, foi o suficiente para a gente acreditar, né? E também para, talvez tenha alavancado até demais, a gente acreditou que ia ser mais fácil do que está sendo, do que foi, né? Então a gente teve um segundo ano também de puta, cada vez mais ajustar produto, ajustar a máquina de vendas, fazer as coisas funcionarem. E aí depois também pegando um pouco dessa virada de mercado, né? Quando a gente começou, ali tinha abundância de recurso infinita, né? Aí depois o mercado pendulou para outro lado, você achava que nunca mais ia ter rodada de investimento na história. Agora está voltando para um ambiente um pouco mais saudável, né? Mas vocês nunca nem gastaram dinheiro quase, então? A gente gastou nos primeiros anos, mas com a virada de mercado de funding, a gente fala, puta, beleza, eu não sei quando vai ter uma janela de novo, né? Então a gente precisa ser mais cuidadoso com os recursos, né? Tem uma forma ali de você operar que você tenta ir na velocidade máxima e se der errado, né, bateu na parede e acabou. E tem um jeito que você faz dando passos um pouco mais sólidos, né? Então, talvez no primeiro ano a gente estava tentando ter a velocidade máxima e testar e ver se funciona. E depois a gente ficou mais cuidadoso com recursos e foi uma ótima decisão para a gente. Acho que você opera de um jeito mais inteligente, né? Escassez, acho que um dos desafios, né, de você desses momentos de mercado em que tem abundância de recursos é que você sente a pressão de gastar e você tendo mais dinheiro, você gasta mais dinheiro, né? Se você não tem nada, você vai ter que se virar um pouco mais. E acho que a gente conseguiu trazer um pouco dessa mentalidade mesmo tendo Mais caixa e tal. mais caixa. E o nosso quinto patrocinador, queridíssima Insider, né? Vestido aqui, trajando como sempre. A Insider já sabe a tecnologia deles. Eles têm a Insider Business, que você pode pegar qualquer peça da Insider e colocar a logo da tua empresa pra galera do teu time realmente vestir a camisa, né? E realmente ser uma roupa que a galera quer usar e não aquela, pô, algodão lixo que ele vai jogar no fundo do armário e nunca mais vai ver. Ou que a camiseta encolhe e ele vai estar agachando no chão, vai mostrar o cofrinho e passar vergonha pra tua empresa. Então, pô, faz a camiseta da Insider aí. E, cara, hoje o produto, então, se você for descrever aí, se um cliente fosse descrever porque que ele gosta da Lia, como que ele falaria? Cara, a gente ajuda as escolas digitais e infoprodutores a venderem mais. A gente, com o nosso produto, 30%, 40% a mais de GMV para cada um desses parceiros, né? A gente tem... Nosso time de atendimento é muito, muito bom, né? Não só atendimento para o aluno, mas também atendimento para as escolas, a gente fica muito próximo. A gente consegue antecipar uma parte desse valor para os parceiros, o que ajuda a dar, né, fôlego de caixa. Você consegue... Meu produto principal é checkout, né? O produto principal, o maior, o mais relevante é o boleto parcelado, né? São métodos parcelados para vender, que nesse segmento ele é muito importante, né? Você tem um ticket de R$3.000, a maioria das pessoas, muita gente ou não tem cartão, ou tem cartão, mas não tem limite, ou tem limite, mas não quer comprometer R$3.000 de limite com um curso. Isso deixa muita venda na mesa, né, para as escolas, né? Você tendo a nossa solução, você consegue... O que a gente observou, a gente fez alguns testes com os parceiros, 30% ou mais de vendas, né? Então, isso ajuda bastante. Só de oferecer esse método de pagamento aí. E o boleto parcelado, marca o Pix parcelado? Boleto parcelado, na prática é boleto Pix parcelado, né? A gente a forma de pagamento no final, né? O cliente ele pode pagar no boleto, pode pagar no Pix, mas o nome... É a mesma coisa, né? O nome mais conhecido é boleto parcelado. Tem o QR Code, tem o Pix lá no mesmo papel, você paga do jeito que quiser, né? É isso. E aí, a pergunta que sempre não quer calar, irmão. O maluco não paga o primeiro lá, pega o curso, para de pagar. Cara, a gente tem toda a nossa régua de cobrança, né? Isso... Porque na prática, né, a gente tem muitos parceiros que eles faziam em casa, né? Fazem in-house. E é um saco, o cara não acorda de manhã pensando, né, como é que você vai cobrar o parceiro, como é que você vai cobrar o aluno, né? Não é por isso que ele montou a empresa dele. A gente tem um time dedicado a fazer isso. A gente tem time de engenharia, tem time de produto, tem time de cobrança, né? Então, tem milhares de alunos que passam por ali. A gente tem checkout com uma conversão super alta. A gente consegue maximizar, né, a cobrança, quanto que a gente consegue receber de volta. Faz muita diferença, né? Mas quanto que é, assim, da galera que paga no boleto parcelado que...
que não paga a segunda parcela em diante, ou algo assim. Depende de onde você coloca a régua de crédito, né? Então, se você quiser deixar a régua de crédito lá embaixo, a inadimplência vem mais alta. Você consegue deixar a inadimplência quase zero se você subir a régua. Entendi. Mas é um desafio, porque não é igual conta de luz, né, cara? Que o pessoal vai pagar a conta de luz, bem ou mal. Senão fica fudido, né? Exato, não é aluguel, né? Que se não pagar, você vai ser despejado. É um produto que, nessa linha, ele tem... Nessa lista, né, de prioridade do que você vai pagar primeiro, ele não está nos top 10, né? Então, isso exige que a gente tenha uma inteligência de cobrança muito, muito forte. E a gente agora tem alguns clientes que operam em segmentos um pouco diferentes, né? E a gente começa a ver quais são as diferenças entre diferentes segmentos, né? De quanto o cliente paga de volta. É bem interessante. Não é o segmento mais fácil. Então, você saber usar essa régua, você saber usar a régua de crédito e colocar isso no nível certo para maximizar receita ou maximizar vendas, dependendo do que o cliente quiser, é algo que a gente consegue fazer e essa inteligência também ajuda muito. Pô, a gente acabou atrasando o episódio, velho. Culpa minha, não botei o endereço e tal. Aí o Lucão acabou chegando tarde, estão ficando sem estúdio. Vamos ter que cortar esse episódio cedo, velho. Infelizmente, não vamos falar tudo que eu gostaria, mas, pô, eu adorei mesmo saber mais da tua história e fazer essa resenha aqui contigo, Lucão. Então, pô, fazer a pergunta final que eu sempre faço: qual que é o teu superpoder, Lucão? Meu superpoder? É. Cara, já mudou bastante, assim. Acho que antes eu era muito agressivo, assim. Eu tirava as coisas do papel muito rápido. E acho que com o tempo agora meu superpoder é paciência, cara. Acho que isso... E é difícil, né? Porque você fala de empreendedor, né? Você tem que tirar as coisas rápido do papel, você tem que fazer... É intenso o dia a dia, mas, cara, a paciência ela continua sendo super importante. Que você não surtar e tomar decisões erradas por ansiedade e tal, esse tipo de coisa. Nessa linha? Exatamente. Porra, bravo. Parabéns pelos resultados, irmão. Tamo junto.